E olha nós aqui mais uma vez, mais uma edição, e essa edição mais que especial. Podcast Arque e Sonho, podcast comigo, Luca Moreira. Aperte aqui o sininho, clique aí e marque seus amigos. Mande para eles, porque, olha, eu tenho certeza que são histórias fantásticas, além de você ficar por dentro do mundo da arquitetura, do design, das tendências, construção e tudo mais. Gente, mas eu quero agradecer vocês por o sucesso que está sendo, todos esses podcasts, nossos episódios, outros episódios, e curta, compartilhe, vamos lá, porque eu tenho certeza, cada dia queremos fazer o melhor, entregar o melhor para você que está aí do outro lado assistindo e que também tem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso mundo. E nada mais, nada menos do que hoje eu trouxe colegas, e é muito legal, porque são histórias diferentes, anos diferentes, rotinas e caminhos que eles trilharam diferente do meu, e é bacana para entender que nada é fácil, mas a gente chega lá, cada um na sua história e no seu caminho. Oi, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Luca, tudo bem? Muito obrigado pela recepção, né? A oportunidade de estar aqui. Você? Mais uma vez, né? Tiago, nossos caminhos estão sempre se cruzando, assim, os caminhos na vida são sinuosos e a gente está sempre se cruzando. Verdade. Não é? Quantos anos já, Tiago? Luca, vamos chutar aí mais de 10, Eu né? ia falar mais de 10, né? A gente estava aqui calculando. Mais de 10 anos. É isso aí. Isso é gostoso, porque as experiências, as trocas, elas vêm em cada momento da sua maneira, mas nós estamos sempre aprendendo juntos. Sem dúvida. Eu acho que o aprendizado, a convivência, né? o relacionamento, enfim, né? Entre pessoas, isso é algo que de uma maneira que a gente vê que é duradouro, isso faz todo sentido para a gente, né? Então, relacionamento, vivência, é tudo aquilo que ninguém tira da gente, né? É gostoso, né? A gente compartilha, independente da fase, do momento, de como está, onde está, mas nós estamos sempre compartilhando e aprendendo juntos. Exatamente. E a nossa Dani, tudo bem, Dani? Seja Prazer, bem-vinda. Luca, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela participação, de estar aqui hoje, participando com vocês, né? Conversando um pouquinho aí a respeito da arquitetura, sobre os nossos trajetos. É isso aí, a Dani é a mais nova aqui, lógico que eu sou a mais antiga, vamos dizer assim, né? O Tiago mediano e a Dani mais novata aí, ainda com os sonhos assim, né? A flor da pele, verdes, galgando seus caminhos. Isso, tá indo aí para 4 anos de formada. Que gostoso, Dani. Ainda está naquela expectativa, naquela sede de buscar, de aprender. Sim. E que gostoso. E, de repente, também nossos caminhos se cruzando nesse momento. E inclusive, assim, com um grande parceiro, né? E dentro da Construcasa. Que loja bacana, que lugar gostoso para trabalhar, que ambiente. E é interessante isso, porque cada um trazendo a sua qualificação, aquilo que você sabe, né? Acrescentando mais, e todos nós trabalhando junto num ambiente só, porque estamos os três trabalhando no mesmo ambiente. Com certeza. Sim, isso é uma questão bem interessante, né? Porque é cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, trazendo ali junto aquela coisa que é fundamental, né? Que é atender bem o cliente, né? E atender as expectativas aí. Que a gente sabe que os profissionais de arquitetura, além de estar exercendo uma profissão, ele está lidando com sonhos, né? Isso que é algo bem interessante. Então, trazer essa participação junto com o cliente, junto com os outros profissionais, arquitetos, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que, além de tudo, é algo ali muito especial para quem a gente está atendendo, né? Enfim, é uma união de pessoas em prol da realização de sonho de uma família ou de um sócios ou de uma pessoa só. Mas você vê quantas pessoas envolve esse sonho? Bastante. Muitas pessoas. As pessoas ali, a prontidão, né? Não só os que estão na frente ali no atendimento direto, mas também todo o entorno da loja que vai colaborar para que isso aconteça, né? Desde o pessoal da expedição, o pessoal da limpeza,
né? Então, isso tudo ali, todo o time organizado. Entrega, junto, né? Sem dúvida, fazendo com que o cliente seja bem atendido, que ele atenda a sua expectativa, que é muito importante, né? E nós também em busca do nosso sonho, da realização profissional. Com Percebe? certeza. O sonho é a base. É a base. E buscar esse sonho não é fácil. Nós começamos desde lá no início, como começamos nossos estudos, estávamos conversando aqui, os 3 formados na mesma faculdade, os 3 vindo da mesma origem, mas com caminhos bem diferentes um do outro, e nenhum é fácil, porque chegar, né, é difícil. E, Tiago, nossa, eu lembro de você, quando você ainda estudava, trabalhava, de repente sua mulher engravidou. Sim, e veio o filho no meio do caminho. Conta um pouco esse começo seu. Eu tive essa trajetória, né? Eu passei todo o meu período de faculdade estudando e trabalhando. Já na área de revestimento, já desde essa época, que foi meados de 2011. Enfim, toda a trajetória, todo o tempo. Eu fiquei um tempo fora de Marília também. Eu trabalhei em 2 cidades. Uma foi Assis, fiquei no período de uns 8 meses em Assis, e foi quando veio a minha menina, né, que é a Raíssa. Ela nasceu nesse meio tempo. E como que foi isso para você? Você estudando, trabalhando, dedicando 100% full time no profissional, e de repente você tem que olhar e falar, não, agora eu tenho que lidar com a família. Isso, são as responsabilidades que a gente vai assumindo ao passar do tempo, né? Que faz com que a gente tenha ali algo a mais para se preocupar, né? Vamos assim dizer. E como que foi, Tiago? Conta esse susto na sua vida, esse susto bom. Um susto bom, viu? Então, assim, em Assis nasceu... Enfim, eu estava também numa outra experiência profissional, de um novo território, uma nova região. Enfim, para mim também era tudo novidade. E a sua esposa aqui? E ela aqui. Ela ficava um bom período aqui, alguns dias comigo lá, com a neném, enfim. Aí, se não bastasse, fui para Bauru. Mudei para outra cidade. Aí, Bauru, e carregando todo... Sim, aí como... A minha esposa, Natália, ela tem atendimento aqui em Marília. A gente organizou uma agenda. Então, ela ficava 2 semanas aqui e 2 semanas comigo lá em Bauru. E a gente tocou assim durante um ano. Até eu retornar aqui para Marília, que foi lá em 2019, mais ou menos. E aí, nessa altura, você já estava formado? Já. Você já tinha terminado a faculdade? Já. Quer dizer, era uma função, um peso a menos na sua vida. Sim. Mas, por outro lado, a responsabilidade. Estou formado, preciso sustentar uma família. E o que fazer agora? E o trabalho, voltando para Marília. O que você pensou? Como que foi? Olha, foi bem desafiador, para ser sincero. A responsabilidade além da profissão, né? Mas a questão de ser pai, de ter uma família, você se preocupar não só mais consigo mesmo, né? Que isso já passou, é bem desafiador. Então, aí tudo que a gente começa a fazer já é pensando em algo a mais, né? Não somente nas nossas decisões próprias, já tem que se preocupar com N situações. Então, isso gera, assim, uma grande turbulência emocional, vamos assim dizer, né? Então, é onde a gente tem que ir buscando trilhar um caminho que seja coerente com aquilo que eu tenho de objetivo, mas sem deixar de lado essa questão familiar, essa questão aí do convívio, né? Que é um peso, né? É um peso. Eu brinco, desafio. É um peso bom, mas é um peso na balança, né? Verdade. Então, temos que lidar com isso aí. E aí, de repente, você montou um negócio próprio e mais desafiador ainda. Tive a fase de lidar também, experimentar bem da arquitetura, mas também tive trabalho solo, enfim. E hoje estou me recolocando no mercado na Constru Casa Bourdion, né, que eu estou lá há 11 meses. Né, até estava comentando, a Dani ela perguntou hoje quanto tempo você está. Falei, 11 meses. Parece que foi ontem, tá? Que eu cheguei lá e o Tiago... Não, e aí alguém até ainda me perguntou. Aí eu falei, nossa, o Tiago é maravilhoso. E
daqui a pouco eu chego lá e está o Tiago. Lá falei, estou em casa. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz de entrar num lugar e me sentir tão em casa quando eu te encontrei lá. Não só pela nossa parceria de muitos anos, mas pelo seu potencial, o seu profissional. E hoje, realmente, eu vejo você cada vez mais maduro profissionalmente, você realizando com mais categoria o seu trabalho. E isso é fantástico. Não só para mim, como para você, mas como também para a Construcasa Bordignon. É muito bom quando a gente tem um feedback, né, assim, positivo. Acaba dando... assim, né? Tá no caminho certo. Então, isso é legal. Realmente, o intuito de eu estar na Construcasa, assim, além de ser uma empresa que a gente passa cada dia mais entender e admirar bastante, né? Também contribuir com o meu conhecimento, né? Junto com a equipe, né? Equipe desde o comercial, outros setores, tá trocando essas experiências, né? A gente nunca para de aprender. Então, você tem ali pessoas de várias idades. Isso é muito legal, que a gente troca conhecimento, e isso é muito bom. E essa recolocação no mercado, né, é algo que, assim, de começo foi um pouquinho desafiador, porque, bom, a gente, quando tem nosso horário, tem a nossa programação familiar, né? Tal dia mais com filho pequeno, né? Eu consigo fazer tal coisa, depois eu dou um jeitinho de voltar para o trabalho, enfim. É algo que, no começo, a gente tem que ali se dedicar muito. E hoje está bem tranquilo, tá tudo organizado, enfim... A sua rotina já entrou, né? No eixo, já entrou no eixo. E isso é legal, porque quanto mais a rotina estiver organizada, mais a vida da gente flui. É importante. É importante organizar. Né? E claro que a gente tem que agradecer também o apoio, né, de quem está por trás, que aí são os avós, que ajudam bastante. Aquela hora de pegar na escola, que às vezes o pai não consegue, nem a mãe. Então, é algo bem... gratificante, assim, né, de ter alguém para poder contar também nesses momentos, e é o que deixa a gente tranquilo também na hora de estar exercendo o nosso trabalho. Então, tem que agradecer muito. Sim, com certeza. A essas pessoas que estão sempre com a gente. O seu staff, né, por trás. E agradeça, viu, porque quando a gente não tem esse staff por trás, ou tem bem reduzido, como é o meu caso, né? Porque hoje eu só tenho a minha mãe, meu pai, infelizmente, já não tem mais condição, minha sogra também não. Então, assim, eu, o pai dos meninos, não é fácil. Não é fácil porque tem emergência, tem tudo, e eu não tenho nenhum irmão, eu não tenho um parente aqui, né? Então, a hora que você se aperta, você não tem ninguém. Um irmão, um primo, um tio, seja quem for. Eu não tenho. É eu, as crianças, entendeu? E é difícil. Então, agradeça, porque ajuda muito. Rede de apoio é tudo. É tudo. Graças a Deus, eu tenho na minha casa, mas família faz muita falta. Faz muita falta. E aproveitem. E, Dani, você, menina, assim, porque... Que gostoso, né? Porque eu vejo, assim, que na minha época de formada, era diferente. Quando a gente se formava na faculdade, não tinha toda essa valorização, né? Nas lojas, no comércio em geral, não se contratava arquiteto. Então, não tinha essa oportunidade que hoje eu vejo, principalmente nas lojas de materiais de construção, de acabamento, o quanto isso é uma excelente oportunidade. Eu fiz estágio numa loja também de revestimento, desenhando piso. Na minha época era pranchetinha. Olha! A mão. E detalhe, eu que comprei a prancheta para a loja, tá? Isso foi muito legal. Que bacana. E no estágio, né? No começo da faculdade. Mas não tinha isso, não contratava arquiteto. Só tinha os vendedores. Então, a gente não tinha essa oportunidade. A gente, na verdade, não tinha esse leque, por exemplo, loja de planejados, loja de revestimento, hoje tem um leque muito iluminação. grande. O leque é enorme. Né? Nós não tínhamos onde estagiar, porque quase não tinha escritório. Sim. Então, não tinha nada disso. Então, era muito difícil começar. Quando eu brinco que eu comecei literalmente batendo de porta em porta, oferecendo meu serviço de graça, assim, hoje a gente fala, mas como assim? Era o que eu tinha para fazer. Eu não tinha um parente aqui para me chamar para fazer qualquer reforma, qualquer construção.
eu não tinha essas oportunidades de entrar em algum lugar para trabalhar. Sim. E aí, o meu bairro estava começando e estava em ascensão a construção, eu ia lá, e você não tem ninguém acompanhando? Quer que eu te ajude a escolher uma maçaneta? Quer que eu desenhe esse jardinzinho para você? E hoje assim vocês têm. Mas, por outro lado, existe toda uma responsabilidade, porque não é fácil. Eu vejo assim, que não é para qualquer um esse desafio de, né, com pouco tempo de formado, entrar, se engajar e tão bem como você está indo. Né? Porque a hora que a Islene veio e te elogiou, eu falei, nossa, é gratificante, Agradeço. É bacana. Na verdade, um pouco. Assim, a minha história... Nossa história é um pouquinho parecida, porque assim que eu entrei na faculdade, eu trabalhava em outros 2 serviços, né, para conseguir pagar minha faculdade à noite. Então, trabalhava em outros 2 que não era... Um deles era quase que da área, mas não era totalmente. Então, eu trabalhava meio período em cada e saía de lá, ia para a faculdade. Chegava em casa, assim, meia-noite e pouco, para estar de pé de novo 6, 7 horas. Trabalhando. E aí, logo nos primeiros meses da faculdade, eu já recebi uma proposta de estágio, também de uma loja de revestimento. Que legal! Aí eu fiquei... Será que vou, né? E resolvi ir, que foi onde virou a chave, assim, da minha vida. Porque, na realidade, a arquitetura eu sempre quis. Falo que eu tenho um pouquinho no sangue, né? Meu pai, ele sempre mexeu com obra. Legal. Ele sempre construiu, né? Para ele mesmo. E eu sempre acompanhei, quando eu era pequena, eu e meus irmãos, a gente sempre esteve ali, né? Meu irmão também é arquiteto. Que legal! Hoje ele está na Irlanda, ele é 2 anos mais velho que eu, a gente se formou praticamente que juntos. E ele atua lá? Ele está atuando lá, que né? Maravilha. Mas ele não se formou aqui em Marília, ele se formou em São Paulo. Assim que ele fez 18 anos, ele foi para São Paulo, aí se adaptou lá e iniciou arquitetura, então a gente quase que iniciou junto, né? Que legal! Muito. E tanto que a gente troca experiências, até mesmo de outros países, né? Que sim, visitou. Que é muito interessante. Sim, e aí, desde então, atuei nessa outra loja, né? Por um bom tempo, assim. E foi onde eu startei essa parte de pisos, revestimentos, auxiliar o cliente na melhor escolha, né? Auxiliar os arquitetos, os profissionais, engenheiros, para estar conseguindo auxiliar o cliente ali para realizar a compra. E desde então me identifiquei nessa área, né? E aí veio uma grande dificuldade, que foi a pandemia. Eu estava me formando, né? Você se formou perante a pandemia? Perante a pandemia. Na verdade, no meio quando eu estava ali no 3º ano, foi quando a pandemia veio. Foi o auge, eu lembro muito bem. Foi terrível. As aulas online. Exatamente. E aí foi onde pegou, porque a gente tinha que ter se reeducar, né? Porque desde então a gente estava ali tendo as aulas presenciais, que é maravilhoso, né? Para a parte de arquitetura, acho que tem que ter esse presencial mesmo. Não, tem que ser. Não tem que falar. E, de repente, a gente se viu ali sendo tudo online. TCC chegando, né? Orientação. Então, era uma loucura, assim. Não, essa época da pandemia foi o caos. Eu comecei a dar aula e, assim, 1 mês veio a pandemia. Não tinha dado tempo de eu conhecer os alunos direito. E aí fiquei aquele semestre online e no semestre seguinte trocaram as turmas. Sim. E foi tudo online. Quando voltou no presencial, foi uma coisa muito engraçada, mas triste, porque assim, eu não conheço, porque era assim, eu dava aula para pessoas que eu não conheciam elas pessoalmente. E elas ficavam com aquelas fotos que as pessoas têm, né, que a gente fala hoje tem filtro, tem isso, tem aquilo. Eu não conseguia reconhecer 90% dos meus alunos. Começava aí o desafio. Era muito desafiador. E, ao mesmo tempo, eu também não queria falar, eu não estou te reconhecendo, porque para eles eu era íntima, mas para mim eles não eram íntimos. Sim, porque eu estava sempre com o rosto, com a câmera aberta. E eles não. E eles tudo fechado. Tudo fechado. Lembro muito bem desse episódio. Era assim mesmo. Os professores, abram as câmeras, deixa a gente ver vocês. Era exatamente isso. E aí teve essa dificuldade da pandemia. E nesse ano eu também casei, né? Então, tudo junto, né?
Foi um ano bem desafiador, mas conseguimos passar. E como foi se formar em meio à pandemia? Difícil, assim, né? Imagino. Porque a gente precisa estar mais do que 100% ali presente para poder entender, não deixar passar nada. Porque é diferente, você estando em aula, eu falo assim, é outra coisa, né? A gente está vendo o professor, você está tendo as experiências. Agora, na frente do computador, você tem que se prender totalmente. E como pensar em começar a trabalhar em frente à pandemia? Onde você ia arrumar cliente? Como foi tudo isso? E, na verdade, foi bem desafiador, porque, no início, as lojas de materiais de construção também não podiam atuar. Elas tinham que estar fechadas. Teve esse período no começo. Então, assim, a gente tinha que liberou as lojas, mas demorou um tempinho. E aí a gente tinha que se desdobrar para realizar as vendas, trazer os clientes, trazer os projetos, trazer os arquitetos até a loja. Isso foi bem difícil, mas conseguimos passar. Tanto que eu falo que as melhores vendas aconteceu mesmo no período de pandemia. Foi Os porque melhores meses. eu acho que o ano da pandemia, para nós, como profissional do setor da construção, eu acho que deu para ganhar dinheiro, assim que eu falo, foi um ano muito bom, foi uns anos, porque as pessoas ficaram muito dentro de casa e o que elas tinham para fazer era melhorar aquilo que elas passavam o dia inteiro olhando. A gente passou uma época, né, Luca, que começou a faltar até material. Você lembra? O pessoal tinha que se programar bem para fazer a obra, porque senão faltava o básico. Blocos, porque areia, cimento. Nem Não toda tinha fábrica mão de obra estava pra funcionando, tirar, né? Tinha mão de obra faltando nas fábricas. E também Isso. foi devido ao aumento da demanda, porque A mão de obra é reduzida devido ao espaçamento e aumento da demanda da construção. teve bastante. Foi Mas gancho. e vocês vejam como que é, né? Como que às vezes a gente fala que a gente precisa estar sendo cutucado para a gente se reinventar. E o quanto isso foi importante, porque as pessoas elas estavam muito ligadas só no que era externo, e a maioria das pessoas, lógico que tinha suas exceções, mas a gente trabalhava muito em termos de comercial, mas a casa, a construção, as pessoas não estavam mais olhando para suas casas. As pessoas, daí de repente veio a pandemia, e a hora que elas entraram para dentro de casa, é que elas começaram a perceber e falar, a minha vida é totalmente externa e não interna. Exato. E quando a gente batalha para que as pessoas, né, pensem primeiro no interno, porque você tem que ter o conforto dentro da sua casa, primeiramente, para a sua família, para você e sua família. Mas isso não estava acontecendo, porque o mundo estava muito materialista, muito para fora. E assim, de repente a pandemia fez assim, não, vamos olhar para dentro. As pessoas iam para casa para dormir apenas, né? Então e na realidade eu falo assim, existia um mundo antes da pandemia e agora é outro mundo depois da pandemia. E isso, né, Luca, totalmente influenciou a pandemia, até a gente pode até tocar um pouquinho no assunto das tendências. Exato, Sim. eu ia falar isso. Isso virou uma chavinha também na questão do design, né? Propriamente dito, em cores, né? O pessoal buscando cada vez mais as casas, aconchego. Né? Exato. O ano passado foi a primeira feira de Milão mesmo efetivada, porque pós-pandemia, porque a do ano retrasado foi a primeira que teve ainda, tipo assim, eu lembro que eu fui em 2019 e logo em seguida fechou. Então a gente não teve aquele tempo de efetivar as tendências de 2019. Sim. Então eu acho que a de 2023 ela veio para trazer o que tinha sido mostrado em 2019. E aí o que aconteceu? Aí quando chegou ano passado, então foi muito interessante, porque as pessoas lá na feira, você ouvia as pessoas conversarem, o pessoal de feira, o pessoal mesmo que frequenta as feiras, participa das feiras, né? O quanto o ano passado que a feira estava começando a voltar, mas que ainda não tinha tido aquela grande mudança de tendências desde lá de 2019. Né, o pessoal estava até reclamando um pouco. Então, assim, o quanto isso mexeu geral, né? Mexeu muito. E pegando um gancho, a Dani está vindo pós-revestir. Então, conta pra gente, porque olha, estou aqui animadíssima para saber um pouco da Revestir. Falando exatamente nesse mesmo gancho, né, que a gente fala da pós-pandemia, assim, o que eu senti, né,
da Revestir, a tendência é exatamente essa, né? Deixar a casa assim, mais humana, mais aconchegante, né? A gente tinha uns tons ali, tons frios, que a gente utilizava muito antes da pandemia. Era muito cinza, muito preto, muito branco. Tudo era mais escuro, não tinha nada assim de aconchegante. Frio, seco. Exato. Agora, depois da pandemia, a gente traz esses tons terrosos, a gente vai mais para o natural, mais pedra, mármore está super em evidência. Super em evidência. Né? Então, assim, as tendências assim, que eu percebi bastante na feira, que a gente participou ontem, né? Foi ela acabou de chegar, tá, gente? Ela Acabei de chegar, hoje, gente. Assim, praticamente ela parou o carro e já desceu aqui. Praticamente, nem dormi, nem dormi. Nem dormiu. E aí, então, assim, senti bastante, né? Esse ar, sim. Né? Muita então, em tudo. forma orgânica que a Dani estava comentando. Exato. Mas você sabe de onde vem isso, Thiago? Eu senti isso lá na feira em Milão, inclusive as grandes grifes, né? Tinha lá também a exposição da Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, porque hoje as grandes grifes elas estão com tudo em cima na área da decoração, da arquitetura. Sim. E o quanto está remetendo, trazendo isso, essa base familiar que a pandemia fez nós trazer, porque todo mundo perdeu muito parente, se sentiu muito só. Então, o que remetendo àquela textura do azulejinho da casa da avó, a geladeira redondinha, coloridinha, retrô. Os arcos hoje está utilizando os arcos, muito. os boleados nas pedras. Muito boleado. Muito. A feira ontem, as pedras, as bancadas de cozinha, todas boleadas. Todas boleadas. Mesas, formatos orgânicos. Então, assim, as cubas, né, que a maioria das cubas, todas quadradas, né, todas de canto, hoje a gente não acha. Hoje são todas boleadas, todas redondas, a maioria. Né? Então, que assim, legal. Olha aí, vamos mostrar um pouquinho para eles. Gente, vai olhando aí, porque a Dani vai trazer um pouquinho... Está trazendo um pouquinho aí para vocês darem uma olhada. E o quanto isso é legal, né, Dani? Muda muito, assim. E é exatamente isso, trazer mais... A gente olhar um pouquinho mais para a nossa casa e deixar ela mais confortável, né, de forma que ela abrace a gente. Eu acho que a arquitetura é isso. É um lugar que a gente tem que fazer a casa de que forma que a gente se sinta aconchegado, que a gente se descarregue mesmo e se reconecte, né? Principalmente com a natureza, que hoje, antes as casas, mal o jardim tinha, eram todas concretadas, e hoje a gente traz bastante o verde para dentro da casa. Mas né? É porque é uma necessidade, Essencial, porque essencial. O mundo está gritando, o mundo está gritando, está pedindo, pelo amor de Deus, a natureza. Chega de o concreto. verde. E aí você fala, né? Hoje você vê essas enchentes, tudo que está acontecendo. Sim, precisa. E você fala o quê? Né? Você tem o cliente, a hora que você fala para ele, mas vamos pôr um verde, vamos deixar uma área de drenagem, uma área permeável. A pessoa, mas eu não quero. Mas eu não gosto de jardim. Mas eu tenho fobia de formiga. Mas não sei o quê. Então, gente, peraí, cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. Porque na minha casa, é tudo grama, é o oposto. Eu tenho tudo também. em volta de casa, é tudo gramado, é tudo permeável. Só que se meu vizinho não fizer a parte dele, eu não tenho o que fazer para ele. Eu faço por mim. Mas ele não faz a dele, vai me prejudicar também. Então, a gente tem que começar a ter em mente a educação e a cultura de que cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. Temos que parar de ser tão egoísta, porque o mundo ele estava muito egoísta, o mundo estava muito capitalista. Sim. Não que a gente não gosta, principalmente arquiteto, das novidades, do glamour, do detalhe, mas nós, antes de mais nada, nós temos que pensar em tudo isso. Né? Temos que ser humanos, né? É isso. Então, nós temos que trazer isso. Então, a gente traz uma ajuda à natureza, a gente traz um ar melhor, uma drenagem melhor, a gente traz algo mais aconchegante para a família. Então, me chamou muito isso a atenção na feira, apesar de todas as tendências modernas, né? O quanto também está se buscando resgatar aquilo que é de família. Sim, com certeza. E tem, né, Lucas? Assim, a gente começa a pensar que, perante a isso, né, que a gente está falando, incorporar um pouquinho mais do natural, um pouco mais. Isso nos dá também um conforto mental, queira ou não, né? A gente passa, porque o verde, tudo isso que é do natural, a pedra natural que está em alta que também, tá em alta, o pessoal tem usado. Pedras tudo isso daí nos fantásticas, remete a uma tranquilidade, um bem-estar também. Então, eu acho que isso é um dos percussores aí da tendência,
que está vindo mesmo, essa coisa mais orgânica, esse natural, esse bem-estar, né? Não só questão mental também. É um pezinho do design biofílico, né, que a gente fala na arquitetura. Nós falamos muito do biofílico. Trazer para a arquitetura, né, trazer esse aconchego para dentro da casa, de forma que a gente se reconecte com a natureza, que isso faltava muito. E você comentou da questão de geladeira retrô, me lembrou um fabricante, né, que, assim, para quem não sabe, a Construcasa, ela trabalha com vários fornecedores. Hoje nós somos, assim, uma loja com uma das maiores opções de mercado em termos de fornecedores, de marcas, tá? Sim. Seja porcelanato, seja cerâmica. E um dos nossos fornecedores trouxe no seu preview, né, de lançamento, esse termo brasilidade. E quando você comentou da geladeirinha, daquela pátina que a gente fazia nos móveis antigamente, trouxe isso também como o aquarelado. Eu vou também mostrar um pouquinho das fotos, dessas fotos de Milão. Olha essas geladeiras também, toda rococó da Dolce & Gabbana. Ai, gente, encantador. E é isso. Aliás, eu adoro, viu, Thiago? Quando você fala que a diversidade que tem a Construcasa, eu pareço uma criança, porque quando eu chego o cliente fala, olha, tem tanta marca diferente, vocês vão ver coisas diferentes, não só aquele mesmas marcas, onde você vai em todos os lugares são iguais. E aí eu me divirto, eu vou andando com o cliente pela loja, falando, olha essa marca, olha esses detalhes, olha esse design, olha esse piso. É tipo doce para criança, gente. Vocês não têm ideia. É a Construcasa para um arquiteto, tá? E o que é legal, Luca, que é assim, conhecendo vários fornecedores, a gente começa a entender a tecnologia de cada um, né? O que um fornecedor entrega, o que o outro entrega. Recentemente, eu tive visitando a fabricação de um dos nossos fornecedores. Então, você vê a tecnologia empregada. Aí, você está lá na loja, na ponta, olhando o produto. Aí, você lembra lá do processo, como é feito, como o pessoal dedica. Então, isso é uma baita experiência. Não, e aí, a gente está lá na obra, vendo instalar, porque a gente vê o produto ali, daí a gente vai lá, fica louco para ver instalado, ver o efeito final. E, inclusive, até essa qualidade da instalação, da qualidade do piso, porque aparecem os mínimos detalhes se não tiver qualidade na hora de instalar. É muito legal, é uma delícia. Nós estivemos visitando algumas obras também com os pisos, revestimentos comprados na Construcasa e, graças a Deus, assim, os clientes têm ficado muito satisfeitos, muito contentes. E eu mais ainda, né? Porque eu adoro. Adoro novidades, adoro tendências, adoro quando tem coisa nova. E tudo isso, né, é pensado, claro, que a Construcasa ela pensa muito mais na questão dos clientes também, né? É você dar opção, né? Várias variedades para o cliente poder, junto com aí o seu profissional, enfim, definir aquilo que vai ser o seu novo lar, né? Ou o seu comércio, ou na sua reforma, enfim, né? Então, esse é um grande diferencial que a gente... Não, e a Construcasa tem que pensar o seguinte, são 7 lojas, e cada loja numa cidade. E falando que vocês têm loja no estado de São Paulo e no Paraná, eu, como paranaense, eu sei que a cultura, que o regionalismo do Paraná é bem diferente daqui do estado de São Paulo. E vocês estão sempre pensando a particularidade de cada loja em cada cidade, cada lugar, porque cada um vai atender um perfil diferente. Sim. Inclusive, Marília, hoje, das 7 lojas, aqui Marília tem, a loja assim, ela tá sensacional. As outras são excelentes, são ótimas, né? Porque a gente é daqui de Marília. A gente puxa sardinha. Mas o povo marilhense ganhou uma loja da Construcasa Bordião que ela tá sensacional e foi reformulada recentemente, tá? Com certeza. Quem visitou a loja ali no começo, que foi o período de inauguração, até meados do mês 6, 7, se entrar na loja hoje, vai perceber uma outra estrutura de loja, mais opções ainda de materiais, de marcas. Equipadas em todos os sentidos, né? Desde atendimento a materiais, produtos. Então, assim, tá bem bacana. Tudo isso corrobora com o trabalho do profissional, né? Que vai ter lá, que nem a Luca falou, se sente uma criança. Se sente uma criança. Nós, profissionais, que agradecemos ter uma loja como essa, porque o nosso trabalho, o sucesso do nosso trabalho, depende desse respaldo. Se nós não temos esse respaldo de uma loja bacana, com produtos legais, para que o cliente possa realmente
finalizar essa compra, fica prejudicado o nosso trabalho também. Então, assim, para nós como profissionais, nós ficamos mais contentes ainda que o cliente final. E não só isso, tá? O pouco período, eu me considero novo ainda na Consul Casa, né? Em 11 meses, eu vejo que a loja ela está sempre fomentando oportunidades. Né? Então, a gente tem no mês diversas ofertas. Quando você acha que, olha, era tudo que eu tinha para esse mês, aí vem uma outra oferta já no meio do mês. Enfim, N oportunidades para quem está aí construindo, reformando ou pensando ainda, né? Que já pode também aproveitar. Falando um pouquinho da Revestir, das lastras, que está muito... Pessoal de casa,